Olá, pessoal. Segue aqui um resumo da nossa aula do dia 26/8. Nessa aula, nós falamos sobre os conceitos de consultoria, os passos de uma consultoria e algumas ferramentas descritas por áreas. Então, primeiro é importante saber o que é uma consultoria. Consultoria empresarial ou consultoria financeira nada mais é que um serviço de aconselhamento especializado, realizado por um especialista em uma determinada área que orientam o cliente de uma forma a ajudá-lo a atingir seus objetivos. Existe 2 tipos de consultoria: a consultoria interna, onde que o consultor é um colaborador da organização, faz parte do quadro de funcionários da empresa que requer esse serviço. Já a consultoria externa é quando o consultor é um colaborador externo, ou seja, ele não faz parte do quadro de funcionários, e ele é contratado para prestar esse serviço de forma temporária. As diferenças básicas entre a consultoria interna e a externa, e também são pontos positivos e negativos, é que no caso da consultoria interna, nós temos como ponto positivo que o consultor tem familiaridade com os procedimentos da empresa, tem conhecimento relativamente em relação à forma com que as equipes trabalham. Já os pontos negativos é que tem menos experiência em relação ao mercado, análise de outros casos e tudo mais. E tem a menor liberdade de expressão, uma vez que ele tem vínculo empregatício. Já na consultoria externa, tem os pontos positivos, é que tem maior experiência devido à o fato de trabalhar com outras empresas e diversos cenários, né. E também tem mais liberdade em expressar a sua opinião, porque não tem um vínculo empregatício e não tem retaliações. Em relação tem igual acontece com a consultoria interna, tem alguns pontos que são negativos. Então ele tem pouco conhecimento de questões da organização e também menos acesso às equipes. Nós vimos também os 5 passos da consultoria. Primeiro deles é o diagnóstico, o entendimento do negócio, depois a escolha do foco e o que fazer em cada área, que seria o plano de melhorias. Quais as prioridades na hora de priorizar, qual que eu faço por primeiro e depois colocar os planos em ações. Então, o primeiro passo é o entendimento do negócio, que a gente chama de diagnóstico. Então, a gente tem que entender muito bem como é que é a empresa antes de começar qualquer consultoria. Então, esse diagnóstico é a primeira etapa, é uma das etapas mais importantes, e porque eu tenho que entender muito bem como é que funciona a empresa para poder dar um diagnóstico mais customizado. Então, tem várias ferramentas para poder fazer isso. Uma delas é a análise SWOT, que identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, e também a análise radar. Outro passo é a escolha do foco. Tá? Então, esse é o segundo passo no caso de uma consultoria. Então, com os resultados do diagnóstico em mão, você vai ter informações suficientes para saber exatamente onde começar a consultoria. Então, aqui, normalmente acontece nessas 4 áreas, que é a área de finanças, recursos humanos e vendas. O terceiro foco é o que fazer em cada área. Então, a gente tem aí um plano de melhoria. Então, cada área possui uma ferramenta essencial que podem ajudar a consolidar a consultoria empresarial e mostrar ao cliente tanto a realidade que ele está passando de maneira mais objetiva, como também aí possibilitar o acompanhamento claro das melhorias e dos resultados. Então, as ferramentas por áreas aqui. Na área de finanças, normalmente é uma área muito solicitada para a consultoria, né? Então, 8 em cada 10 gestores ou empresários buscam uma consultoria para melhorar aí os problemas financeiros, tanto na área de vendas como na área de finanças propriamente dita. Ou seja, por falta de controle de fluxo de caixa, pouco controle de capital de giro, contas a pagar e contas a receber, ou mesmo não ter aí relatórios relatórios específicos importantes sobre cada uma dessas áreas. Outras ferramentas recomendadas é a matriz BCG, a matriz ASOF, o controle de fluxo de caixa, controle de vendas, controle de custos, a análise das demonstrações financeiras, que nós já vimos em nossas aulas anteriores, em outras disciplinas, né? O fluxo de caixa pelo método indireto e a análise de indicadores de desempenhos. Já na área de recursos humanos, se o maior problema da empresa que não estiver aí em outras áreas, e sim na área de recursos humanos, então vão ser necessários cuidados para que se identifique exatamente o que a gente vai propor. Então, é importante analisar os seguintes dados, né? A pesquisa do clima organizacional, a quantidade de admissões e demissões, a avaliação de desempenho
de preferência avaliar por competência, estrutura organizacional, plano de cargos e salários. Esses são itens assim específicos dessa área. Outra área que tem que ser avaliada é a área de estratégia. Então, como a gente já viu lá em administração estratégica, essa área demanda aí uma expertise maior do consultor, pois mesmo tendo aí uma estrutura bem organizada, por vezes falta foco nos resultados da organização, principalmente nos objetivos e metas que são importantes. Nesse caso, a ferramenta mais recomendada para essa atividade é uma planilha completa do planejamento estratégico e todos os documentos relacionados com definições de objetivos, metas da organização. Outra ferramenta que pode ser utilizada é o que a gente chama de Business Model Canvas, é o quadro de modelos de negócios. O quarto passo é a priorização. Independente da área escolhida e das estratégias delineadas, vai existir uma série de possibilidades que se possa fazer. A gente tem que estabelecer algumas prioridades. Então, é importante utilizar também a matriz Gucci, que é de gravidade, urgência e tendência, para a gente saber qual a área que vai ser atacada. Dessa forma, a gente vai conseguir ver o ranking do que precisa ser de fato feito por primeiro e usando alguns critérios. O quinto passo é colocar os planos em ação. Então, por fim, o último passo é mais voltado à prática de alguns consultores que acabam não realizando ele, né? Então, tudo vai depender do que estiver acordado. Então, o que está escrito no contrato é o que a gente vai atender nos planos de ação. E vai ser acompanhado da realização e as estratégias delineadas, o que chamamos aí da assessoria nesse processo. A ferramenta mais indicada para essa etapa é a planilha de PDCA, de planejar, executar, verificar e agir. Basicamente foi isso que nós discutimos. Nós resolvemos também os dois exercícios que falaram sobre as Netflix e o outro que buscava missão, visão e valores, que estava nos sites das organizações. Basicamente é isso. Iniciamos também alguns conteúdos da nossa próxima aula, mas a gente vai ver isso no próximo resumo.